Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós. 20 de setembro, terça-feira, dia de Santo André Quim. E peçamos a Deus que abençoe a todos nós e nos dê paz e alegria. O evangelho que a igreja nos traz hoje é tirado de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, nós somos alimentados pela palavra de Deus, que é as narrativas, as experiências vividas e partilhadas no decorrer da história por muitas pessoas e que por algum motivo acabaram chegando até nós através da Sagrada Escritura. A nossa fé ela é sempre fundamentada em Jesus. A gente não pode nunca nos esquecer que o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo e tudo aquilo que a gente fala, reza e tudo aquilo que a gente pronuncia tem que ter clareza de que o foco e o centro das nossas atenções é sempre Jesus Cristo. Lucas aproveita essa passagem aí para encerrar as narrativas das parábolas e dar acrescentar uma orientação a mais para os seus discípulos. Necessariamente o Evangelho nos choca muito porque a gente considera que a família é a coisa mais importante da vida humana. A igreja ensina que para nós a coisa mais importante da vida humana é a família. E quando a gente se depara com o Evangelho de hoje, a gente fica um pouco assustado em relação a isso. O que nós temos? É mais do que compreensível. Jesus se afastou da sua família, viveu um tempo como discípulo de João Batista. Depois que João Batista sai de cena, Jesus começa a pregar. Jesus, numa das suas pregações, vai a Nazaré, não dá certo. Onde ele lê na sinagoga o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova aos pobres. E não é acolhido, pelo contrário, é expulso da cidade e queriam jogá-lo no precipício, numa ribanceira. Jesus desiste de Nazaré e começa a sua vida na Galileia e lá para Cafarnaum, principalmente, e outras cidades da redondeza. E ali ele começa a falar de um Deus que é misericordioso, de um Deus que cura as pessoas, de um Deus que dá atenção para aqueles que são inúteis, de um Deus que quer salvar a todos, de um Deus que convida à conversão, de um Deus que não privilegia só alguns, e de um Deus que respeita a condição humana. E é claro que isso vai criando um mal-estar em relação a gente de autoridade, aos fariseus, doutores da lei, os saduceus, os anciãos, as autoridades religiosas, políticas, econômicas, ideológicas. E Jesus passa a começar a sofrer perseguição, sofrer ameaças. Sempre quando Jesus está, depois dos evangelhos diz, sempre quando Jesus falava, tinha um fariseu e um doutor da lei, alguma autoridade religiosa ali, porque era comum o pessoal do Sinédrio, eles quando via que tinha algum mestre ou alguém falando a respeito de Deus, mandava alguém investigar aquela pessoa. Por isso era comum dentro dos mestres ter alguém representando a autoridade religiosa, investigando a pessoa para saber se ela era ou não era o Messias, porque havia uma expectativa da volta de Messias. O problema é que eles esperavam Messias numa lógica de rei Davi, poderoso, de exército, e Jesus aparece como um filho de um carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria, uma desconhecida, de uma cidade desconhecida. E aí nós temos todas essas contradições que Deus usa para se aproximar de cada um de nós, para nos confundir de certa forma,
porque Deus não usa a lógica do poder, da grandeza, da hierarquia. Deus usa a ordem da lógica, da simplicidade, da humildade, viu? E para se aproximar do ser humano. Com essa situação de Jesus, é claro que a sua família se preocupa. Um dos evangelistas dizem que eles queriam pegar Jesus porque achavam que Jesus tinha ficado louco. Nessa passagem, então, que nós temos a narração de Lucas, que os familiares de Jesus vão lá e querem ver, mas não podem se aproximar dele. Viu? Sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus aproveita a situação, primeiro, para dar uma orientação a mais para os discípulos. Pois olha, o importante é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. O importante não são laços familiares, porque eles estão achando que eu sou louco e se eu ceder a eles, eu vou ter que abandonar a missão do meu pai. O importante é que eu tenho um referencial e esse referencial me ajude a estabelecer laços e que os únicos laços necessariamente importantes da vida não são os sanguíneos, os familiares, mas existe diante da fé e movidos pela fé um laço maior. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Não só ouvem, mas também colocam em prática. Não só escuta, mas também colocam em prática. Não só entende e sabe, mas também coloca em prática. O que Jesus está querendo ensinar nessa passagem? Que quando a família atrapalha a experiência de fé e o encontro com Jesus, a família não tem mais prioridade. Pra falar a verdade, é muito difícil a gente pensar que família tem prioridade, porque família é uma coisa dinâmica, né? Quando você nasce, é você, seus pais, seus avós, seus tios, viu? E com o passar do tempo, morrem seus avós, morrem seus pais, fica você, acrescenta seus filhos, seus netos. Então, quer dizer, a família, o contexto familiar, ele sempre é alguma coisa dinâmica. Você vive no contexto da sua família, pai e mãe até um tempo, chega um momento que você casa, aí você já tem uma outra pessoa, uma outra família, começa a ter filhos. Então, o conceito de família não é fixo, meio determinado, ele é sempre uma realidade dinâmica no processo da nossa vida, no processo da nossa história, que ele não é nunca absoluto, preso a nomes o tempo todo. Sempre há uma diversificação, uma diferença. Por isso, o que Jesus está querendo dizer não é desfazer de família, essas coisas todas, mas Jesus está querendo orientar os seus discípulos, e ele já tinha falado que se você não deixa todo mundo e não renuncia pai, mãe, filhos e até a si mesmo, a própria vida, não assume sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está começando a ser exigente com aqueles que estão seguindo ele. A exigência de Jesus agora é atenção à palavra de Deus. E ao entender e ouvir a palavra de Deus, olhe se o seu comportamento condiz com isso. Olhe se o modo de você agir com o próximo, o modo de você se comportar, onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive com as pessoas que você conhece, na rua, nos ambientes totais, dentro da própria casa, condiz com aquilo que você viu, fala e prega e ouve a respeito da palavra de Deus. Porque a hipocrisia é algo muito forte no nosso meio. A gente encontra pessoas extremamente radicais, conservadoras, donas de si, rigorosas nas coisas, e depois você conhece as histórias, escandalosas dessas pessoas. Quer dizer, vive uma dualidade, uma duplicidade, uma incoerência de vida. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz, alegria e esperança, guie o nosso coração, que a gente possa estar atentos à palavra de Jesus, a palavra de Deus que nos vem através de Jesus, e que isso sirva para nos orientar como agir e se comportar no dia a dia da vida. No mundo em que a gente precisa ser aprovado por todos e por tudo, estar bem o tempo todo, às vezes a gente precisa se perguntar, mas é isso mesmo que Deus quer da gente? É isso mesmo que Deus espera de mim? Que Deus abençoe a todos, um abraço e até mais.